Olá, meu nome é Vivian, sou doutoranda em Química pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais pela UFV Campus Florestal, orientada pela professora Juliana, co-orientada pelo professor Leandro. Faço parte do grupo Quitan, Química e Tecnologias Ambientais, e vou apresentar agora uma parte do nosso trabalho de doutorado que envolveu a simulação de células solares de perovskita, PSCs, livres de chumbo, utilizando-se o fullereno C60 e o PCBM como intercamadas através do software SCAPS 1D. Fazendo uma breve introdução, no Brasil a energia renovável é mais utilizada do que energias não renováveis. Como mostrado no gráfico do Balanço Energético Nacional de 2021, mais da metade, cerca de 57% da fonte de energia do país provinha da energia hidráulica. Outras energias renováveis, como a eólica e a solar, também compunham as fontes de energia do país. O uso de fontes de energia renovável eles são fundamentais para alcançar alguns dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, como o ODS 7, Energia Limpa e Acessível, o ODS 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, e o ODS 13, a respeito da ação contra a mudança global do clima. A energia fotovoltaica ela tem algumas vantagens sobre outras fontes de energia renovável, como seu fácil uso e implementação em grandes cidades sem necessitar de um amplo espaço para ser utilizado, como acontece no caso da eólica. Ela pode ser dividida em 3 gerações de células solares. A primeira geração totalmente inorgânica, compreendendo as células solares baseadas em silício como material semicondutor. A célula solar de segunda geração também inorgânica, compreendendo materiais de filmes finos como telureto de cádmio. Essas células possuem um menor custo de produção quando comparadas às de silício, mas também uma menor eficiência. E as células solares de terceira geração, que podem ser totalmente orgânicas, como as poliméricas, ou híbridas, como as sensibilizadas por corantes, DSSCs, ou as células solares de perovskita, que são o foco do nosso trabalho. Essas células ainda estão em fase de pesquisa e desenvolvimento. As células solares de perovskita, elas compreendem a perovskita como camada fotoativa que vai absorver a luz, entre uma camada transportadora de elétrons, que a gente chama de ETL, e uma camada transportadora de buracos, também chamada de HTL. Essas PSCs podem estar na configuração regular, MP, ou invertida, PIN. E o que vai diferir as duas é por onde a luz vai alcançar primeiro. Se é pelo HTL, HTL seria invertida, e se for pelo ETL, ela seria na configuração regular. Como materiais de camada transportadora de elétrons, o fullereno C60 e seus derivados possuem grande destaque, em especial o PCBM, representado aqui no slide, e existem diversos materiais inorgânicos usados como HTLs, mas materiais orgânicos poliméricos como o PEDOT PSS e o espiromeotade, eles têm um grande uso e destaque ainda hoje. Algumas vantagens das PSCs é a alta taxa de conversão de energia que elas possuem, com uma baixa taxa de recombinação de cargas de elétrons e buracos e o baixo custo de alguns de seus materiais. Como desafios, nós temos o controle aprimorado da morfologia do filme de perovskita, porque se esse filme tiver muitos defeitos, vai levar a uma alta taxa de recombinação que vai abaixar a sua eficiência, uma alta sensibilidade à umidade e ao oxigênio, que leva a uma estabilidade que não é comprovada dessa célula, e o uso de elementos tóxicos em sua composição, como é o caso do chumbo, usado como cátion metálico bivalente da perovskita. A gente tem como formas de otimizar essas PSCs para que elas possam ser comercializadas, mudar esse cátion bivalente metálico, usando um menos tóxico. A principal alternativa hoje para o chumbo é o estanho, devido às suas configurações eletrônicas similares. Usar diferentes materiais de transporte de cargas. E também a engenharia de interface ou engenharia de aditivos, que visa aumentar a eficiência e a estabilidade da célula, diminuindo a densidade de defeitos e a taxa de recombinação, melhorando a morfologia do filme. Os aditivos podem ser utilizados na camada de perovskita, de ETL ou HTL, e as intercamadas podem ser usadas entre a perovskita e o ETL ou entre a perovskita e o HTL. Aqui está sendo representado o uso do fullereno como intercamada entre o ETL e a perovskita, e ele pode ajudar na melhora da cristalização desse filme, na diminuição da recombinação de cargas à superfície. Mas o uso do fullereno sem modificações traz como desvantagem a baixa solubilidade que ele possui em solventes usuais. Por isso, o uso de derivados do fullereno tem sido muito estudado. Nós publicamos um artigo de revisão na Revista Virtual de Química em 2022,
tendo como foco o uso do fulereno e seus derivados como aditivos e intercamadas em PSCs de artigos recentes de 2020 e 2021. As simulações de células solares, elas são muito importantes porque elas fornecem uma previsão dos parâmetros de saída, ou seja, a eficiência, a corrente, a tensão da PSC que a gente quer estudar. E através de simulações é possível analisar as interações entre as interfaces, o que pode poupar tempo e recurso para construir depois o dispositivo no laboratório. Então, pensando nisso, os pesquisadores Alex e Mark construíram um software chamado SCAPS 1D, em uma dimensão, por isso 1D, gratuito para simular células solares de filmes finos. Alguns parâmetros importantes quando nós falamos de células solares para entender a eficiência de conversão de energia, chamada de PCE, a corrente de curto-circuito, chamada de OTSC, a tensão de circuito aberto, que é o VOC, que essa curva de corrente e tensão ela é muito importante quando se fala em PSCs, o fator de forma, que tem a ver também com a curva de corrente e tensão, e a densidade de defeitos da camada fotoativa, que vai falar se aquela densidade de defeitos ela está perto ou não da célula solar construída em laboratório. Na nossa revisão da literatura, nós encontramos poucos artigos sobre o uso de interfaces em PSCs. A gente não encontrou trabalhos sobre o uso do fulereno e do PCBM como intercamadas em PSCs livres de chumbo. A maioria dos trabalhos que nós encontramos utilizava uma densidade de defeitos considerada ideal, por volta de 10 elevado a 13 centímetros a menos 3, o que quer dizer que não chega perto de um dispositivo construído no laboratório, desconsidera defeitos e taxa de recombinação, e poucos trabalhos de simulação exploravam as duas configurações de PSC, invertida e regular. Pensando nisso, nós desenvolvemos um trabalho que foi publicado na revista da Royal Society of Chemistry Advances, em 2024, onde nós usamos o fulereno C60 e o seu principal e mais utilizado derivado PCBM como intercamadas em células solares livres de chumbo de perovskita nas configurações regular e invertida. A perovskita que a gente utilizou foi a perovskita MASE, usando estanho como cátion bivalente metálico. Então, a gente usou a intercamada com o PCBM C60 entre a perovskita MASE e o ETL, tanto na configuração regular quanto na configuração invertida. Aqui é a interface inicial do software SCAPS 1D, onde a gente consegue já clicar uma interface simples, aqui em Set Problem, que vai para essa interface onde a gente vai construir a nossa célula solar. A gente clica então em cada camada para colocar os parâmetros de entrada, ou seja, o band gap, a afinidade eletrônica, todos que a gente vai utilizar, a espessura, para aí sim simular a célula solar. Nós observamos que, sem usar, a gente usou dois tipos de densidade de defeito, dois valores, 10 a 17 e 10 a 16, que são valores encontrados em dispositivos reais. Na célula solar padrão, usando um HTL inorgânico e um ETL também inorgânico, óxido de zinco, a gente obteve uma eficiência de 6,9%. E aí a gente foi colocando então, as intercamadas com diferentes espessuras, de 5 a 15 nanômetros, e observamos que quando o C60 era utilizado como intercamada na maior espessura, tanto na célula solar regular quanto na invertida, diminuía a eficiência da célula, chegando até 6,10% na regular e 3,4% na invertida. Quando o PCBM era usado na sua maior espessura, ele aumentava essa eficiência, saindo de 6,9% para 8,11% na regular e na invertida saindo de 3,7% sem o uso do PCBM e indo para 5,26%. Quando a gente diminuiu um pouquinho a densidade de defeitos para 10 a 16, houve um grande aumento na eficiência, alcançando até quase 13,4% usando o PCBM e 10% usando o PCBM nas configurações regular e invertida, respectivamente. O C60 não aumentou a eficiência, ele piorou, e isso pode ser explicado pelo diagrama de bandas, porque houve um pico entre a perovskita MASE e o ETL, o que pôde possibilitar o aumento de recombinação de cargas. O que no PCBM também aconteceu um pico, mas em menor valor, o que pode ter facilitado aqui a transferência de cargas. Quero agradecer ao UFV, às agências de fomento, ao meu programa e ao meu grupo de pesquisa pelo nosso trabalho. Obrigada.